Olá, nós somos da Play Arquitetura. A gente queria agradecer o IA, a organização do Congresso. É uma honra para a gente participar desse encontro tão importante e vamos expor aqui um pouco do nosso trabalho. A Play Arquitetura somos nós dois, mais uma equipe, claro, mas meu nome é Marcelo, Juliana, e a gente vai falar um pouco do trabalho do escritório, que uma característica bem importante assim, que a gente considera é a pluralidade dos trabalhos que a gente faz aqui. Então, a gente vai expor um pouco de cada tipologia, de cada assunto que a gente aborda, e aí mostrando um pouco dos nossos trabalhos mais recentes. Então, vamos lá. O escritório, a gente está em Belo Horizonte, para quem não sabe, e a Play Arquitetura existe desde 2008, e em 2012 que a gente se associou, e esses projetos são todos a partir desse encontro nosso como sócios. Esse é um projeto de uma residência em Nova Lima, aqui em Belo Horizonte. Os arredores normalmente são outras cidades, mas a gente fala aqui em Belo Horizonte. E é um projeto que foi um projeto importante para o escritório, uma casa num terreno em aclive e que tem essa exuberância desse balanço da estrutura, e a gente fez, inclusive, um balanço no balanço, né? Então, ela tem uma coisa lúdica que, aproveitando a vista que tem desse terreno, vocês vão ver aqui, é uma casa que tem uma característica diferente um pouco do usual, porque o pavimento inferior é onde a gente colocou os quartos. Para que isso? Para que no andar de cima a gente pudesse ter o aproveitamento da laje desses quartos. Como é um terreno muito inclinado, esses terrenos são difíceis da gente conseguir, sem grandes movimentações de terra, aproveitar, criar áreas de uso mesmo, no terreno natural, áreas de jardim. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer com que, criar um platô de jardim, que é em cima da laje dos quartos. Então, essa é a área social, onde tem uma piscina aqui no fundo, e está sobre a área dos quartos. Eu vou voltar aqui um pouquinho, dos quartos e da garagem. Ainda tem um terceiro pavimento, que é uma área de escritório, uma sala de TV, um espaço que tem um terraço em volta, com uma vista muito, muito bacana. Aqui está o balanço, com essa brincadeira aqui do balanço no balanço, que mostra bem esses blocos empilhados que formam esses pavimentos. Essas fotos foram feitas, a casa ainda não tinha assim, um projeto de interiores, que ainda está se fazendo. Isso também eu acho que é uma realidade, e o escritório trabalha com isso de uma maneira muito tranquila. Assim, a gente faz interiores, mas interiores para nós é um complemento da arquitetura, não é uma coisa que a gente enxerga como um fim assim, congelado, um objetivo que a gente enxergue em projeto. Então, ele é muito dinâmico, e essa casa é uma prova disso. Ela foi fotografada e usada durante muito tempo sem uma decoração, sem realmente uma aquisição projeto, mesmo pelos clientes. O projeto existia como um pontapé inicial, assim, mas não foi executado de uma vez só. Então, essas fotos, é claro, foram feitas há mais tempo. Hoje ela está um pouco diferente. Então, aqui tem uma topografia dos arredores de Belo Horizonte e de Minas como um todo. Para quem não está habituado, é uma topografia bem interessante, tem muita montanha. Então, as vistas dos terrenos, apesar da a gente tem sempre esse dilema, são vistas lindas e topografias difíceis de lidar.
Aqui uma outra mostra um pouco do acesso da casa, o acesso de pedestre, ele chega nesse buraco aqui através de uma escada. Isso aqui já são fotos mais recentes, essa casa já tem quase 10 anos, então isso já tem uma reforma dessa casa, que é um complemento dessa área de lazer aqui, que tinha uma varanda menor, e já foi feito um acréscimo aqui. E agora a decoração também já está mais um pouco mais avançada. Ainda com essa ideia de uma coisa que é viva, né? Que não tem uma coisa tão rigorosa assim. A gente sempre fala que a casa ele vai ter a cara do cliente, o cliente vai nos dando, às vezes um período de projeto é curto para a gente entender toda a complexidade das personalidades. Então, o projeto para a gente, ele é, de fato, um projeto dinâmico, feito sempre a mais mãos. Isso eu falo mais da decoração, tá, gente? O projeto de arquitetura, claro, envolve muitas outras questões, ele é pré-definido e muito bem esmiuçado. Já a decoração, ele vai acontecendo de uma maneira mais solta e que vai se formando à medida que o projeto vai sendo executado. Essa é uma outra casa, né? A Ju vai falar um pouco aqui dela. Isso também é um condomínio aqui nos arredores. Esse condomínio é um dos condomínios mais antigos de Belo Horizonte, então ele é um condomínio muito consolidado. E essa casa ela tem uma característica muito interessante, que quando o cliente pôde, né, comprar esse terreno, né, estava disponível, ele já tinha sido aprovado um projeto, já estava construída uma laje no terreno. Então, claro, né, na cabeça do cliente isso é uma vantagem, né? Ele achou que ele estava facilitando aí a nossa vida, né? E já estava com uma fundação pronta e tudo. E a gente partiu, então, o projeto partiu desse projeto anterior dessa laje. E a laje ela estava numa posição no terreno muito marcante, ela ocupava a metade do terreno. Acho que tem, não, né? Mas o acesso do terreno pelo lado esquerdo, ele desce e a laje ela ficava exatamente no meio do terreno. Então, isso para a gente foi uma coisa muito complicada, porque segmentava a área de piso, né, de terra, de jardim mesmo. Então, a gente acabou usando essa laje, construindo ela como uma nova topografia. Ela virou a laje ela terminava aqui, onde hoje ela é o jardim da frente da varanda. E a casa ela é uma casa praticamente em nível só, ela tem uma pequena escada que junta a parte íntima da casa com a parte social, e acabamos, né, por essa divisão mesmo que a laje fez com o terreno, a gente colocou a parte íntima virada para a frente do terreno e a parte da sala social com piscina para a vista para frente, para o fundo, né, que é onde tem o declive da casa. E essa é a fachada dos quartos. Esses são os quartos. Então, isso foi uma coisa que a gente teve que também trabalhar, porque a casa, claro, você entrar na casa pelo lado íntimo da casa, isso é o gradil, né, a fachada. A casa tem 2 jardins, né, Ju? A casa tem um jardim íntimo isso. E um jardim que é o social, né? Isso já é o acesso da casa embaixo. Deixa eu ver se tem alguma imagem. Não tem, né? Não veio. A casa assim não veio. Mas você acessa a casa pela lateral aqui do terreno, tem esse acesso de pedestres aqui, o acesso de carros é pelo outro lado, e você vai entrar e vai parar lá debaixo daquela laje. E isso daqui era a laje original, que hoje é a sala, e você sobe aqui para os quartos, que está dando para frente da casa ali. Uma coisa bonita dessa casa é que ela tem um forro de madeira que ele passa pela casa inteira. Então, ele começa lá na varanda e
segue nos quartos e atravessa até naquela outra fachada da frente, onde tem os quartos. Isso aqui também é parte desse forro. Então, é uma coisa que... Os pés direitos vão variando, né? De acordo com essa topografia. Esse desnível, esse pequeno desnível que existe na casa, né, Ju? E enquanto o teto é um único. Isso que a Ju falou, né? A gente, é claro, aproveitou essa estrutura, mas fez uma casa completamente diferente do que existia. Completamente. E é evidente que o cliente tinha em mente que ele estava fazendo uma economia, e a gente sabia que a economia seria caso ele realmente fosse executar o que estava no projeto anterior, e coisa que não foi feita, né? A gente fez um projeto inteiramente novo e só virou uma grande dificuldade para a gente, né, Ju, de ter que aproveitar algumas... Todos os envolvidos, na verdade, né? Mas no final, tirando isso que a Ju falou, da implantação, que talvez a gente não fizesse ela no centro do terreno, ela trouxe algumas coisas que foi interessante, né, Ju? Como resultado, esses 2 jardins, o cliente queria esse jardim íntimo, que é esse da frente, aqui as fotos não estão tão boas para mostrar. E ele tinha uma outra característica também, né, Ju? Que essa casa tinha um barracão no fundo, né? Era uma casa de caseiro que estava bastante destruída já. Eles usaram ela durante a obra e o cliente queria dar um tipo de proveito qualquer nela, e a gente ficou um pouco sem saber como reconstruir aquilo. E da mesma forma que fizemos com a casa, levamos em consideração a estrutura da casa, fizemos um projeto todo pensado nas alvenarias que iríamos aproveitar, tinha uma questão... Era uma casa muito simples, muito né, simples, Ju? Mas muito que as alvenarias eram o que de fato tinha era a única coisa, né? como possibilidade de aproveitamento, né? Então a gente quase que repetiu uma certa tipologia, né, que esse barracão tinha, que era um telhado de 2 águas, só que dando, claro, tanto um programa novo lá internamente, como também um outro visual externo, já que aquele anterior não era interessante e nem atendia também a expectativa, né, Ju, dos clientes. Mas no final, assim, como aconteceu na casa, isso é uma ilusão nossa, né? A engenharia trabalha com outra cabeça, né? Eles não aproveitaram aquilo, eles demoliram a casinha e construíram no lugar o loft. Então fica quase como um pretexto, né? Assim, serve de pretexto para a gente preservar certas ideias ou certas coisas. Mas realmente, quando a construção original não tem qualidades físicas que valem realmente a preservação, a construtora acaba preferindo praticamente começar do zero. Tinha uma coisa de prefeitura, né, Ju, que a gente não podia... Uma área, a gente tinha que ocupar exatamente a mesma área, né? Para não ultrapassar uma taxa de ocupação. Então, e virou um ateliê, né, um espaço que primeiro era do proprietário, depois acabou sendo um quarto de hóspede, uma pequena casa de hóspedes, bastante concorrida, inclusive. Bastante concorrida. Que fica abaixo da casa. A casa está toda para cima aqui. Isso aqui esse piso é o piso intermediário, intermediário, que é a garagem que entra embaixo daquela laje existente que nós aproveitamos aí para fazer a casa. Aqui já é uma outra escala, né? A gente já passa para o multifamiliar. Isso é um prédio que a gente fez por um cliente que é uma família, na verdade, que tinha esse terreno, eles moram ao lado, e a gente foi pensado para virar uma moradia deles. Então, é um terreno pequeno, um prédio de um porte pequeno. É uma das áreas que o escritório trabalha menos, mas estamos cada vez mais entrando aí, né? Que edifícios, né? Residências multifamiliares aí. Esse prédio tem uma característica que tanto desse contexto, né? Que a gente trabalhar fazendo edificações multifamiliares, mas não necessariamente para o mercado imobiliário, nos dá uma certa liberdade, que eu acho que a gente aproveitou, né, Ju?
E com isso que a Juliana colocou, que os proprietários tinham interesses pessoais no imóvel, se mudar para lá. E então a gente fez um apartamento que é enxuto, mas que é um apartamento de 4 quartos. Um deles é um quarto reversível, né, de TV, mas que tem essa configuração de a gente localizou junto na sequência da caixa de escada, a parte hidráulica do apartamento, cozinha, área de serviços, banheiros, até chegar na suíte. E no decorrer do projeto, pediram uma segunda suíte, a gente deu essa sujadinha no projeto, que foi criar esse banheiro do lado de cá. Sofremos um pouco, né, Ju? Porque tinha uma concepção, né, muito pura nessa parte de apoio, de complementos com as instalações, e o lado de cá social e quartos. Mas ainda preservamos o que a gente queria, que é ter uma bela varanda aqui na frente. Eles pediram uma churrasqueira, inclusive, em cada andar. E de uma maneira muito racional até, né? Nessas horas a gente não tem pouco espaço de manobra, porque o aproveitamento é sempre o máximo que o terreno permite. E a gente, claro, não fugimos a essa regra, mas conseguimos fazer, né, da cobertura um espaço diferente dos outros blocos, que é essa sala que ocupa esse quadrado, e o desenho também dos elementos que compõem, né, tanto estruturalmente o apartamento, como em termos de detalhamento, né, de algumas coisas que isso é tão feito a toque de caixa, né? A gente aqui em Belo Horizonte, a gente tem péssimos exemplos desse tipo de arquitetura multifamiliar. As construtoras, elas vêm com uma pressão muito grande em cima de agilidade, de aprovação, de padronização, né, do que se entende como um edifício multifamiliar. E aqui a gente pôde elaborar um pouco mais, né, Ju? Foi um prédio com o esmero de uma casa, né, assim, no detalhamento e no cuidado. Então, isso foi muito bom. E por mais que é evidente que a gente está sempre tratando de um budget específico, limitado, né? Não é a carta branca para tudo. Então, a gente usou aqui restos de cerâmica Gail, que é um material que a gente gosta. A gente fez um garimpo do que eles tinham a preços melhores e fizemos uma composição variada com essas cerâmicas, que isso viabilizou, né, o uso desse material numa das fachadas. Então, aqui a gente tem, vou mostrar de novo aqui, ó, a fachada frontal. A gente dividiu, né, esse lado esquerdo, onde a gente usou essa cerâmica. O lado direito, a gente fez uma textura e tem uma composição diferente um lado do outro. E no centro, esse vazio das varandas. Então, assim, com poucos elementos também, que a gente teve essa liberdade de desenho, a gente conseguiu dar uma cara um pouco diferente, né, da arquitetura padrão para esse mesmo tipo de tipologia. A gente fez essa brincadeira aí de separar os dois lances com imagens muito diferentes, um de chapa dobrada, um aço cortem, e o outro no concreto. Elas não se tocam. Isso aqui é o apartamento de cobertura, onde a gente sobe para aquele voluminho. Uma bancada que também é o travamento desse guarda-corpo com esses metalons individuais, que é um belo de um apoio aqui para quem está usando a varanda. Isso aqui no apartamento térreo tem um uso das áreas laterais. Aqui já uma outra tipologia que a gente também trabalha bastante, que é projetos comerciais,
E a Coven é um cliente nosso, que a gente já fez 3 lojas para eles. Essa foi a última. E cada situação, uma situação bem diferente. Sempre na Coven, especificamente, a gente trabalhou com imóveis de rua, não foram lojas de shopping, né? Então tem também uma arquitetura específica que a gente pode trabalhar um pouco mais, e temos que trabalhar um pouco mais fachada, volumetria. E essa, especificamente, é uma casa que tinha características um pouco mais bacanas, uma casa muito bem preservada. Era uma casa residencial, foi a primeira vez que ela foi adaptada para um comercial. Então, isso foi um desafio, né, para a gente, assim, foi uma coisa situação nova, né, Ju? Nova, porque quando a gente porque normalmente essa transformação da arquitetura na cidade, a gente acaba pegando uns imóveis que a gente não vê muito mais, vê resquício do que foi, mas sem identificar exatamente de tanta transformação que aquilo já passou. E, em geral, a primeira coisa que as pessoas querem é perder a sua característica de residência, né, de casa. E a Coven, nesse ponto, ela vinha de uma outra loja em que isso aconteceu, ela era tipo uma fachada completamente com áreas comerciais, não lembrava mais uma residência. Nessa aqui, a cliente quis tirar proveito dessa característica da casa, tanto internamente, era mais interna essa ideia dela, né? De ter uma cozinha, de ter jardins internos. Era um conceito, uma nova etapa da marca também. Eu acho que isso também foi importante a gente ressaltar, né? Ela estava com essa ideia de... Com esse desejo, com essa vontade de receber. Receber, fazer eventos, né? Isso foi tudo pré-pandemia. Receber com mais quase que cuidado, igual a gente recebe amigos numa residência, de dar um tratamento bem íntimo até para a clientela dela. Então, a gente achou que era coerente com esse desejo, manter um pouco essa cara de casa, apesar de ter sofrido bastante alteração. A casa tinha um jardim, a casa tinha uma garagem, grade, etc. Fizemos tudo de novo. Exatamente, os acessos mudaram, mas ainda mantendo um pouco a cara de casa, né? Então, aqui tem esse pavimento, que tem um pouco desse estacionamento e um hall interno. Aqui, a planta da casa, onde a gente, apesar também de ser sempre uma intenção de espaços comerciais, abrir mais os vãos, aqui a casa já tinha um pouco desses 2 espaços grandes, como era o espaço social da casa, e ficaram também os salões maiores de exposição de produto. Ela tem 2 jardins muito marcantes, né? O jardim de entrada, e ela tinha um jardim interno, tem um jardim interno muito bonito também, com uma luz muito bonita. Então, isso aqui já é uma área que é uma área muito agradável da casa. E as características que fizeram, né, despertaram na cliente a vontade de alugar esse imóvel. Isso é o andar de cima, a gente reformou até mais, né, Ju? O andar de cima eram mais quartos, a gente foi juntando alguns e fizemos uma concepção muito simples em cima, apesar da transformação ter sido grande estruturalmente, mas são espaços meio multiusos, então não tinha um programa muito marcado para esse andar superior. Então é um espaço para exposições temporárias, o outro é um espaço de coleções passadas da marca, e um outro espaço ainda para receber um uso específico de algum collab, alguma coisa que queira vir para cá. Provadores, depósitos e um pequeno escritório. O banheiro permaneceu como um banheiro onde já existia um banheiro da casa. Depois a gente já conseguiu fazer uma ligação aqui, então essa área ela ficou bem de suporte, né? Isso aqui era uma parte dos fundos da casa, que embaixo tem toda a parte também de suporte, de estoque e tudo. Essa escada foi desenhada e feita, nova, esse lambri embaixo também. A casa tinha um lambri, mas era só... Vou voltar lá na fachada.
Era só debaixo dessas duas águas que tinha esse lambri. Os outros lambris a gente propôs como uma composição final da casa. A casa tinha muita madeira, a gente aproveitou grande parte das madeiras que a casa tinha. Não na fachada, mas nas janelas. Jacarandá, madeiras nobres, né? A casa tinha guarda-corpo da escada, era muito feio, mas uma madeira muito nobre. Os próprios marcos, forros, tinha muita madeira possível de aproveitar. A gente fez um desenho novo pintamos o piso de branco. E loja é sempre a exposição do produto é que interessa, como que o produto acontece nesses espaços, né? Então, o desenho de arara, a gente mais ou menos elaborado, né? A gente sempre foca, porque isso, tanto na imagem em si, como na própria exposição das roupas. Na outra loja, a gente tinha sido muito sucinto, desenhando uma arara única, e a cliente depois reclamou que não tinha como variar demais a exposição dos produtos. A montagem era difícil, né? Quando muda uma coleção se encavala com outra, né, Ju? Quando tem, às vezes as coleções têm blocos separados, então quando a arara tem que ajudar nessa separação, às vezes quase que em mini coleções. Então aqui a gente já tendo passado, né, por outras situações, a gente fez essas araras com pequenas separações que permitem essa organização visual das roupas. Fizemos umas luminárias, aqui não tem forro, então o projeto de iluminação ele foca nas araras, e aqui a gente usou um prato de bateria para construir. A gente queria uma luminária específica que a gente não encontrava no mercado, e tivemos a sorte de ter uma parceria também com uma loja aqui de Belo Horizonte que ajudou a gente a montar essa luminária com um prato de bateria, que foi então, que a gente achou achou loja de instrumentos musicais, e achamos pratos em tamanhos que nos atendiam, tinha uns maiores e uns menores, e fizemos essas luminárias de teto mesmo. O mobiliário também, desenho de escritório, né? E em reformas, a gente sempre tem também, né, uma questão assim, tem sempre pilares, vigas, a gente tem que redesenhar essa arquitetura interna. Por mais que esses espaços principais a gente não teve tantas interferências estruturais, nos adjacentes a gente tinha. Então, uma coisa que a gente preza muito no escritório é que esse resultado não fique com uma remanescência assim, de uma reforma, né? De tenta dar uma limpada e uma acalmada no que é, de fato, a arquitetura de interior, para que os elementos novos possam acontecer de um jeito mais bonito. Aqui, só para ilustrar, o que foi a couve anterior, então era bem diferente dessa agora, apesar de também ocupar uma casa, essa foi a primeira couve, ela ficou 11 anos no espaço. Era uma loja bem icônica, assim, em Belo Horizonte, que por essa fachada, e tinha um espaço interno também bem bonito, com uma instalação de arte aqui nessa pérgola. Essa foi uma segunda couve que a gente fez em São Paulo, uma loja menor. Essa junto com a Print, né, que é uma outra loja aqui de Belo Horizonte também. Uma situação muito específica também, que é juntar duas, a gente fez o projeto das duas lojas, naturalmente, como juntar duas marcas no mesmo imóvel, um no andar de baixo, o outro no andar de cima, e com identidades um pouco diferentes. Então, a gente fez dois projetos em um, mas que tinha esses espaços de entrada, que era um hall de distribuição, um grande hall, e embaixo a couve, com características bem específicas, no pé direito baixo, muita interferência de viga. Então a gente fez essa pérgola para tentar organizar esse teto, uma pérgola interna, né? Então ela é um forro, na verdade,
e, ao mesmo tempo, sem abaixar demais o pé direito, né, Ju? A gente achava que fazer um teto chapado aqui ia dar uma coisa um pouco, uma redução do pé E a direito. gente ainda batalhou para reduzir, para aumentar esse pé direito, né? Esse piso, ele foi assim, a gente desceu o piso da casa o máximo que a gente conseguiu, tirou um pouco, tudo para poder ajustar isso, né? Porque é isso, às vezes essa casa ela já tinha um uso comercial, mas não tinha esse olhar assim Uma tão casa que tinha fino sofrido assim, né? reformas, mas reformas menores, e ainda tinha aquele resquício de sobrado. Tinha. São Paulo, com uma tipologia muito comum em São Paulo, que são esses sobrados geminados, e que toda compartimentada, né? Então, isso foi uma reforma, uma batalha. E tinham pequenos pátios que a gente fez esses bancos, a pérola, aqui é uma pérola de verdade, chove. Chovia, né? E aqui é o espaço superior, que é a outra marca, que é uma loja meio de festa, roupa de festa, então tinha uma certa suntuosidade assim nas roupas, e queria também isso mais na arquitetura, apesar de o espaço ser um espaço simples, mas aqui tem essa sacada da arara, né, Ju, que espaço muito estreito, em que a gente tinha que fazer o máximo de exposição de roupa possível. 2 araras na posição normal estreitaria muito a loja, colocar a roupa de frente, que era uma ideia que a cliente até via com bons olhos, mas você reduz o número de roupa exposta. E aí a gente fez essa arara, que é esse zigue-zague, então, que você pode colocar roupa, pode não, você coloca a roupa na diagonal, então tem um aproveitamento maior. Claro que para a foto a gente tirou um pouco de vestido e de roupas que tinha aqui, mas você consegue dar um mais destaque e colocar. Mas quase de frente, né? Não chega a ser de frente. É. Eles têm muito produto, né? Eu acho que isso é um problema que a gente, toda vez que está fazendo loja, percebe a dificuldade, a questão da exposição, que é muito produto e eles precisam disso, a gente tem que batalhar um pouco para isso não embolar, né? Assim, senão fica poluído e não é nem bom para a roupa, não funciona bem. É sempre uma certa luta, né, Uma de lutinha tentar organizar isso da melhor forma, mas aqui, como a gente disse, né, a arara contínua é o melhor aproveitamento de metragem linear de roupa, mas ela, de fato, é muito complexo você ter uma limpeza visual, uma coisa mais organizada, acaba sendo quase um guarda-roupa. Aqui um outro espaço, que era um espaço de transição até os provadores. Mudando um pouco o assunto aqui, para mostrar um pouco essa variedade de assuntos que o escritório aborda. Isso é um espaço corporativo, aqui em Belo Horizonte também. Quer falar um pouco, Ju? Isso é um startup, né? Startup começou, até hoje ainda né? As empresas estamos já na terceira empresa que vai ocupar esse espaço, mas todas elas voltadas para essa coisa de tecnologia, né? Então tinha uma demanda tanto de um espaço coletivo, mas também de ter pequenos espaços para pequenas reuniões. E então a gente tinha que dividir um pouco esse espaço sem ficar com cara de um espaço compartimentado, né? E, claro, essa turma da tecnologia já vieram para a gente com essa demanda de fazer uma coisa com uma cara um pouco mais moderna, digamos assim, né? Moderna, exatamente, né? Mas mais contemporânea, né? Uma linguagem mais jovem. E esse espaço jovem permitia isso, né? Esse espaço ele tinha uma estrutura de concreto de laje nervurada muito bacana, e o cliente enxergava isso, né? Como uma coisa... dava mais personalidade a esse espaço. Tinha um pé direito que também a gente podia fazer as instalações todas assim, externas, né? Que isso não comprometeu em nada. E a gente implanta, tem uma vista muito bonita esse andar, então a gente quis jogar os espaços fechados para a parte de trás o mais distante possível das janelas, para que as janelas fossem utilizadas como espaços de trabalho e fruição dessa vista. Então, a gente
entra aqui, tem um pequeno hall, uma recepção, 3 salas de reunião, sendo a principal com vidro, que também tem a vista, apesar de não estar diretamente na janela, mas ele usa desse canto da vista, e as outras salas de reunião para cá, uma pequena cabine telefônica, que é importante, banheiros, a gente aumentou um pouco o número de banheiros, uma copa com um espaço aberto, que é um espaço também social. E bancadas nessas janelas que também permitem usos esporádicos, mais gente trabalhando. Claro que isso inaugurou um pouco antes da pandemia, assim, um ano antes, e já sofreu impacto, porque, né, os espaços acabaram tendo que frear isso, as aglomerações. E como a Juliana disse, essas startups são muito dinâmicas, então é impressionante. A primeira que já estava aqui, ela mudou de nome, mudou de ramo, uma foi para São Paulo, a outra bifurcou, então são empresas que mudam muito rapidamente. E o espaço também tem uma certa neutralidade que permite essa nova apropriação, né, por essas novas marcas. Então, a gente fez Tinha um trabalho também, né, que aí já começa nessa parte corporativa, a gente acaba tendo que pensar mais que essa parte de acústica. As instalações têm as suas geral, peculiaridades, né? Nessas salas de reunião tinha uma coisa de fazer calls com clientes, então a gente teve que trabalhar acusticamente essas salas menores, as salas de reunião em geral. E esse elemento vazado contribuiu, tem um investimento acústico atrás deles, tem no forro. Então, isso foram coisas que foram também configurando o visual, né, desse espaço. Aqui uma nova tipologia, um novo assunto que a gente também às vezes aborda. Cenografias. Cenografia e, né, instalações, coisas também que envolvem tanto arquitetura como design. Essa aqui, especificamente, foi uma cenografia para uma exposição de mobiliário. Aconteceu numa loja em São Paulo, que é projeto do FGNF, muito bacana, inclusive, e que a gente acabou, o cliente nos deu liberdade de fazer a exposição. A loja acontece em 2 pavimentos, mas no primeiro pavimento a gente teria que conviver com um mobiliário que não era exatamente os lançamentos. Então a gente levou o lançamento para o segundo pavimento, em que a gente pôde realmente deixar exclusivamente os lançamentos, enquanto a loja continua funcionando normal no andar de baixo. E a vitrine, a gente tinha que fazer alguma coisa que chamasse, que tivesse a ver com essa exposição durante a DW, Design Week, que a gente propôs a partir de uma peça que eles estavam fazendo também, que junto da coleção de mobiliário tinha uns vasos, e a gente fez essa instalação, que a gente chamou de chuva. A loja tinha pé direito, duplo na frente. Umas plataformas, né? O projeto tem umas plataformas que criam variações de altura. Então, a gente, com um dos elementos que precisavam ser expostos, a gente criou essa instalação na vitrine e que funcionou muito bem como uma ideia de chamariz, né? Não necessariamente uma exposição didática, pelo contrário, uma exposição mais abstrata, mas que, para um evento em que tem uma circulação rápida de pessoas e grande, foi muito interessante, resultou bastante para o que eles pretendiam. E a gente quebrou algumas, né? Foi bem divertido de fazer. Dava uma dó, mas a gente tacava no chão, né, Juliana? Nos deram vasos que tinham defeitos, evidente que, né, uma preocupação natural com o que seria quebrado.
mas a gente deu, né, foi até um uso para o que estava com pequenos defeitos, peças que tinham sido testes de cor, que não tinha queima, não tinha dado certo, então a gente usou essas para quebrar, mas elas vieram inteiras, né, a gente teve que, de fato, jogar no chão. Aqui uma cenografia de teatro, que a gente faz também de vez em quando, então isso aqui é uma cenografia para o Grupo Galpão, um espetáculo que chama Outros, e que é completamente diferente, né? Teatro é uma coisa que foi muito interessante assim para nós da arquitetura nos aproximar do fazer teatral, do pensamento, do espaço para se desenvolver uma história, uma peça, porque são coisas muito diferentes. A primeira delas é que é efêmero. Então, a gente, de fato, constrói o espaço sem aquela preocupação com durabilidade exagerada, né, infinita que a gente tem na arquitetura, então muda bastante. Outro tipo de durabilidade, né? Ela começa a ser do momento que a pessoa está usando, da desmontagem, da montagem. Exatamente, não significa que é uma coisa descartável, né, Ju? Ela é uma coisa que entra numa outra dinâmica, então ela tem que ser montada rápida, ela tem que ser resistente e leve ao mesmo tempo, ela tem que dialogar com o urdimento dos teatros, então a estrutura dos espaços que vão receber a peça também interfere nessa cenografia. São muito diferentes, né? Assim, os teatros são muito diferentes, né? Por mais que nessa peça específica todos viravam caixas pretas para a gente poder colocar essa cenografia branca, mas são sempre muito, muito distintos. Ora falta espaço, ora sobra espaço, ora a gente não tem a vara no posicionamento certo que a gente precisa. Então é muito, mas mais do que isso, que são questões técnicas assim que a gente está habituado a passar com bastante a nossa rotina na arquitetura, lidar com outros criadores. Isso é muito interessante, os diretores, os atores, os figurinistas, todo mundo que participa dessa. É uma criação coletiva, então uma coisa interfere muito na outra, e a gente tem que sempre trabalhar em prol da dramaturgia, do que o diretor quer expressar ou quer construir com aquele coletivo. Então, esse aqui foi uma cenografia muito interessante, que tinha. Ela partia quase que de uma abstração também do texto. Não é um texto clássico, foi um texto criado coletivamente pelo Grupo Galpão e a direção do Márcio Abreu. E a gente achou que um fundo infinito branco ia receber bem esses corpos que ocupam e que dialogam e que interagem de uma maneira muito segmentada, de uma maneira muito pouco linear. Então, como se a gente, de fato, quisesse criar um fundo neutro e que ressaltasse essas figuras ali na frente. Claro que a peça se desenvolve com diversas situações em que a luz, a Nádia Naira, que costuma iluminar os espetáculos do Márcio Abreu, também fez a iluminação desse espetáculo, e essa placa branca que forma o fundo, ela movimentava, você tinha uma banda atrás, então foi com poucos elementos, um fundo infinito, um pequeno palco e uma placa vertical que movimenta verticalmente e também diagonalmente, gerou esse cenário. Mudando de assunto. São os interiores, né, as reformas, né? A gente acaba que é uma área de grande atuação do escritório. A gente faz reformas em apartamentos de tamanhos diversos e locais diversos, né? Esse apartamento é um apartamento em São Paulo, um apartamento pequeno, esse apartamento tem 50 metros quadrados. Então, é uma
é uma coisa difícil, né, de você acertar na dimensão, nas propostas, para que não fique segmentado, ao mesmo tempo você consiga ter o nível de privacidade que a cliente quer. E esse apartamento é um apartamento de um quarto e sala. Tem uma varanda que a gente acabou integrando nesses apartamentos pequenos. Eu sou louca numa varanda, mas é claro que num apartamento tão pequeno assim, a gente acaba precisando, né, de utilizar da varanda. Então, essa varanda ela tem uma cortina de vidro tradicional, né, hoje dos apartamentos todos, e a gente sofre, porque é difícil de colocar cortina, é difícil de fazer resolver tudo, de qualquer outra coisa com aquilo, né, gente? Bem difícil. Mas ela acabou ficando bem interna do apartamento, porque normalmente a gente até deixa essa cortina de vidro e tira proveito da varanda em si. Mas aqui ela acabou virando um mini closet e a parte também de refeições, né? E fizemos um quarto, que é um quarto que ele abre e fecha, de acordo com necessidade de privacidade, mas que ele é bem integrado, inclusive, à sala de televisão. A televisão ela é única, né, dos dois ambientes. Esse foi um ponto de partida, né? Entre colocar 2 TVs ou uma TV giratória no meio, situações que às vezes em quarto de hotel a gente, né, vê e acaba sendo útil, mas aqui, né, Ju, isso a gente fez. Hoje em dia todo mundo é ligado na televisão, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre sofre um pouco, né? Televisão e vista, televisão e conversação. Acaba que a televisão ela virou muito o centro das casas, né? Então, quando a gente não tem um apartamento onde a gente consiga colocar uma televisão, uma sala de televisão, a gente acaba tendo que lidar com ela ali no estar, no convívio social. E não por uma frescura de ou nada contra né, a TV em si, né, Ju? Mas, não, de fato, ela define um layout, né? Então, isso para a arquitetura, às vezes, é meio incômodo. E, principalmente, quando você tem uma vista, uma coisa, assim, desagradável, você pegar uma área social, um sofá, as poltronas, voltar para a televisão, ao invés de voltar para a vista. Então, tem hora que a gente passa por essa situação, a gente fica assim, é mesmo, né? Tem certeza disso? A gente realmente acha um pouco desproporcional, ainda mais tendo outros espaços que podem ser usados como sala de TV. A gente está fazendo uma casa recentemente que tem essa situação e fica perde-se muito com essa importância que se dá para a televisão como centro de atividade das residências. A televisão como um complemento, como uma atividade, como mais uma atividade, é uma coisa, né? Isso vai muito da dinâmica da família, né? Porque é claro que entre você ter uma sala que vira uma sala de estar que ninguém usa e você colocar uma televisão ali para aquela sala ser ocupada, a gente também é a favor de que a sala seja ocupada, né? Espaços mortos dentro de casa são terríveis. Então, quando a família também permite isso, né, que tem esses momentos separados, a gente sempre prefere que a televisão esteja num lugar para ela. A televisão não tirar, né, o que tem outros valores do terreno da casa, né? Não é, a televisão é como se fosse assim, se ela pudesse estar na sala, mas está do ladinho, não teria problema nenhum. Não é uma frescura de tirar a televisão. É o incômodo de ter que voltar tudo para a televisão, né? Para que fique mais confortável. Então, isso nesse apartamento aconteceu uma coisa muito específica, que é isso, como uma mesma TV, você da cama ou da sala, você assiste, ou da cozinha, melhor do que ter 3 televisões. Porque senão teriam 3 televisões. Isso costuma acontecer. Em um apartamento de 50 metros quadrados, ter 3 televisões. E o desenho num apartamento pequeno desse, né, o design de interiores mesmo, ele acaba sendo muito importante, né? Porque, claro que a gente tem que cuidar de todos os pequenos espaços, todo espaço conta muito, os armários, você tem que fazer, mas também sem parecer que aquilo ali virou um guarda-roupa, né? Uma coisa assim. Armário, a gente brinca que a gente faz né, arquitetura de armários,
A gente é bastante especialista. Especialistas. E é isso, né? O desenho de tudo aqui é desenho nosso, né? Então, assim, até as adaptações, tem lugar né? de guardar a escada. Exatamente. O fundo dessa prateleira de livros é um lugar onde você guarda a escada. Você tem uma pequena chapelaria na entrada, um lugar de guardar cartas e correspondências. Então, né, tudo é destrinchado, né, Ju? Tudo. E uma coisa que o escritório gosta muito é de pensar assim, essas novas soluções, né? Por exemplo, essa luminária é uma luminária que ela é um pendente, na verdade. Aí a gente gosta de olhar isso com outros olhos, e aí aqui ela virou uma semi-embutida. Então, são coisinhas que a gente vai acrescentando aí no repertório, né? Isso já é uma outra história. Isso já é um outro apartamento, um apartamento maior. A gente ilustrar dois imóveis com na mesma tipologia, né? Reformas de apartamentos, em que a gente faz, como já comentou, projeto inteiro, até a conclusão, que é um projeto de interiores, mas o projeto de interiores sempre como um complemento da arquitetura. Esse projeto, por exemplo, é um projeto que os clientes tinham quase que 100% do mobiliário, então a gente teve que orquestrar de uma maneira bem maluca, inclusive, né, Ju? Assim, porque são dois homens que viviam nas suas casas separadas, cada um tinha já uma casa completa, e eles gostam de coisas, então é um projeto bem cheio, inclusive, mas que foi divertidíssimo a gente fazer o projeto desse encontro de duas vidas, duas personalidades muito diferentes, mas que começou bem, que era um imóvel generoso, um imóvel de um predinho antigo, que tinha uma curvatura, janelas, uma luz natural muito, muito bacana, mas que tinha uma dificuldade aqui inicial, que era, apesar da área social ser uma boa área, tinha uma copa do lado de cá, que viraria a sala de jantar, com uma cozinha bem fechada, né, Ju? Essa parte aqui era bem, bem estreita. E como criar uma continuidade desses dois espaços, sabendo que tínhamos um estrangulamento aqui. Mas a gente propôs essas curvas, isso foi do projeto, não tinha originalmente curva nenhuma interna aí no apartamento, mas que desse essa fluidez entre a área, as salas e o espaço de jantar. Esse prédio ele é curvo, na verdade, ele não parece muito na planta aqui, mas nós estamos com um pedacinho dele só. Mas eles são dois blocos curvos, a implantação dele é até muito bonita, assim. Então, isso também acabou que deu para a gente essa liberdade das curvas aí também. Sugeriu um pouco, né, esse uso. Então, aqui a gente vê um pouco o que é esse espaço de jantar que foi criado ali. E um dos moradores já trabalhava em casa mesmo antes da pandemia, então isso já era uma demanda de ter um escritório, né? Então, além desses ambientes serem mais fluidos entre a sala de jantar lá e a sala de estar aqui, a gente ainda tinha o escritório que tinha que poder ser fechado, mas que também fazia parte da área mais social, né, do apartamento. E um dos quartos virou, esse a Ju está comentando sobre esse espaço aqui, onde tem essa porta camarão, e no meio da reforma no começo da reforma, a gente encontra uma viga invertida aqui, então que seria um espaço realmente mais aberto, a gente teve que subir um nível, e acabou sendo uma solução que nos agradou, porque o apartamento tinha um pé direito possível de perder esse desnível, com esse degrau de convite que a gente fez aqui. Um lavabo bem a cara dos proprietários. Então, é um apartamento com muitos elementos, com muita história dos dois, e história do imóvel também, que a gente quis. Então, os tacos são originais, esses armários, todos os quartos, eram 4 quartos originalmente, um deles virou escritório, 2 viraram a suíte principal e um ficou como quarto de hóspede. Todos esses 4 quartos tinham armários com essa cara. E a gente preservou um deles, e para não desperdiçar, porque eram muito bonitas essas portas,
a gente propôs na circulação uma espécie de reconfiguração das portas como louceiro, rouparia. Então, é uma espécie de brincadeira aí de desconstruir esses armários e reconstruir. E, por sorte, né, essa ideia surgiu porque a gente via diferentes, né, Ju? Tinha uma portinha estreita, não se sabe por quê, os maleiros, os armários tinham um pouco dessas divisões, assim, no próprio armário. Era a mesma cara, mas eram pequenas diferenças. Tinham laterais estreitinhas, todos tinham essa, né, um armário inteiro, assim, mas nessa composição a gente vislumbrou portas diferentes e propusemos e fizemos essa ideia desse uma espécie de patchwork aqui, de portas variadas. Como a gente já tinha essa referência, né, dos clientes, que eles eram clientes com muita bagagem, né, muita informação visual e tudo, o apartamento também a gente exacerbou isso, né? Então, assim, o teto a gente descascou, algumas paredes a gente descascou, a gente teve essa brincadeira aí de aproveitar uns armários que já tinham muita informação, depois ainda de fazer o patchwork deles aí. Então, assim, nós não tivemos medo de brincar com isso, com esses excessos, né? Mas claro que o escritório preza muitíssimo pela limpeza, então, assim, tem muito trabalho para limpar, apesar desse excesso, entendeu? Que os clientes fariam essa ocupação bem voluptuosa. Aqui o banheiro também, né, foi completamente reformado, até modificamos algumas instalações, um banheiro bem grande, com box separado de vaso, closet, o quarto deles é bem grande. Acho que aqui, né, eram 2 quartos, Eram 2 uma quartos, sala e espaço deles, sala de TV. A TV tá só aqui. Eles têm uma TV só e pronto. E no quarto de hóspedes. Aí, falando, né, de um outro assunto também, o design é uma coisa que faz parte muito dos nossos projetos. Até então, eram coisas desenhadas dentro da arquitetura. Desde 2012, 2013, eu também criei um braço do escritório com a minha irmã, que é uma outra marca que a gente lida com design de imobiliário, e esse é um desenho da Play Arquitetura, que a gente fez a convite do Docol, que foi uma experiência muito legal, que foi desenhar metais, né, para banheiros, cozinha, nos deram total liberdade de escolher o que a gente queria desenhar, e a gente fez duas propostas, uma foi essa torneira, que é a Mantis. A gente né, brinca a exuberância da bica alta, que a gente usa muito em projeto, mas que aqui a gente quis realmente elaborar uma bica baixa, que é muito, às vezes, menosprezada, mas que a gente acha que fica muito bonito, é muito simples, tem memórias, né, Ju, lidando com memórias afetivas aí. Então, a gente apostou nessa tipologia de uma bica baixa. Então, tem ela de parede ou de bancada. Aí, quando a gente desenha, depois a gente desenvolveu o restante da linha, são os cabides, os toalheiros, papeleira, esse toalheiro duplo, que é uma coisa que a gente criou, que é uma coisa que não existe muito no mercado, e ao invés de a gente ficar multiplicando os ganchos, a gente, né, com uma a gente consegue aproveitar melhor. E a Toró, que é essa ducha. Ju, pode falar um pouquinho? A Toró veio de uma ideia que a gente tinha, assim, primeiro, a gente tem uma dificuldade muito grande com essa coisa, que às vezes você não tem um ponto de água, você não tem um ponto de esgoto, e o cliente quer uma bancada para churrasco, quer uma ducha. Então, veio essa ideia de fazer uma ducha que pudesse ser locada em qualquer lugar, era uma coisa autoportante, que com uma mangueira se resolvia.
Nós chegamos até a desenhar a bancada também, né? Tudo, mas acabou que ficou A a ducha que ducha só que foi desenvolvida, né? que foi desenvolvida. E é isso, ela é uma coisa autoportante que você pode simplesmente ligar uma Mangueira. mangueira e ela vai funcionar na sua varanda, no seu jardim. Claro que o ralo precisa existir, né? É Né? isso. Não tem milagre. Não tem milagre. Mas o ponto de água, pelo menos, a gente resolve sem essa. E a coisa da ducha também, muitas vezes nos jardins, a gente tem uma certa dificuldade, porque ou você põe no muro, ou você põe na construção, que a gente acha muito feio, ou você cria um postinho, uma coluna para suportar essa ducha. Então, isso também resolve uma certa independência, autonomia para a ducha ser colocada num jardim sem, né, sem criar essa estrutura que vai receber a ducha, essa arquitetura que vai receber a ducha. A ducha entra ali de uma maneira até mais singela, e podendo eventualmente mudar de lugar se quiser, claro, junta aí 2 pessoas e carrega 3. Ela tem um pezinho, né, para ela ser concreto, a autoportante, base. concreto, é um produto que a Docol estava desenvolvendo, concreto, então a gente Ductal, pode... um concreto de alta resistência. Isso foi super bacana, né, assim, absorver toda essa tecnologia nova, que era uma coisa que a gente nunca tinha mexido, né, Trabalhado. outras ideias. Aí aqui, para encerrar, a gente trouxe também uma outra tipologia, que é um projeto que deu muito prazer para a gente recente, que é um projeto de um lagar. A gente também não sabia o que era um lagar até então. O lagar é onde se produz azeite e vinho. Nesse caso, é um lagar de produção de azeite. Isso é em São Bento do Sapucaí, divisa de Minas com São Paulo, em São Paulo especificamente, mas é bem na área da divisa, então é uma região muito interessante, com muita cultura, com muita geografia, muita montanha na Mantiqueira, então é lindo. A gente fez o lagar em si em 2014, que é uma pequena fábrica que a gente quis, né, a partir das tipologias que tinham mais ou menos na fazenda, na redondeza, uma coisa de 2 águas, bem comprida, e que atendia o programa. O programa é uma máquina, uma parte da máquina que faz a limpeza das azeitonas. Então, isso foi construído numa região que já vinha produzindo, plantando oliveiras, mas que não tinha ainda onde fazer o azeite. Eles dependiam da Epamig, de Maria da Fé, foi quem desenvolveu, adaptou as oliveiras para o solo, para o clima brasileiro, isso uma pesquisa de alguns anos atrás. Então, já tinham pequenos produtores, mas ainda não tinham o lagar em si. Então, esse casal, como um plano de vida, de aposentadoria, compraram essa máquina e nos convidaram para fazer esse projeto. Então, a máquina ela é basicamente uma área, uma coisa de limpeza das azeitonas. Então, as azeitonas são colhidas, vêm imediatamente para cá, desfolha, vai filtrando. O espaço interno, que é o espaço de extração mesmo do azeite, onde espreme a frio, então uma área que tem que ser bem asséptica, dentro de um espaço que você possa ver, que aqui também tinha uma intenção de um certo turismo. Uma região, né, de turismo gastronômico já, então eles tinham intenção de mostrar um pouco, né, o processo. Aqui o invase, depois um pequeno escritório, e aqui, num espaço avarandado, era degustação. Então, a pessoa entende um pouco o processo e degusta o azeite na frente. Então, nada mais era do que era essa pequena fábrica, nessa região bacana e naturalmente bonita, com essa varanda onde se degustava o azeite, onde culminava desse pequeno roteiro do entendimento aqui da fábrica. Com o passar, acho, de 3 ou 4 anos, muito rápido, 4 anos, já precisou de fazer um acréscimo, um anexo para crescer, porque as atividades estavam exigindo, plantaram mais oliveiras,
E eles Então, a começaram gente a produzir fez... outras coisas também, geleias, porque lá tem muita, não é só as oliveiras, né? Eles produzem muita coisa, É então, uma fazenda que uma produz fazenda. frutas vermelhas, tem banana. Então, foram já com um plano, que é onde a gente vai culminar daqui a pouco, que foi a construção desse restaurante, que é a terceira etapa. A primeira etapa, então, foi o lagar, a segunda foi esse anexo. Esse anexo a gente construiu exatamente a área que a gente tinha, dessa caixinha de madeira aqui, a gente fez uma segunda caixa, com um aproveitamento de subsolo, porque aqui tinha uma topografia que permitia, e mais recentemente o restaurante. Restaurante onde de fato acontece, né? Um restaurante normal, Um com restaurante atendimento, pequeno, né? Que eles uma espécie de queriam de bistrô, bistrô, né? né? Não é para ser um restaurante de fazenda, aquelas coisas grandes. A ideia deles sempre foi fazer uma coisa menorzinha. Com uma loja para vender também tanto o azeite quanto outros produtos. Cozinha, a cozinha tem um suporte embaixo, que é um pré-preparo. Então, isso foi concluído ano passado, no meio da pandemia, então também foi uma obra que a gente acompanhou muito à distância, né, Ju? Uma loucura. Foi uma experiência nova e radical, mas que deu certo, né? Uma Assim, equipe ótima, né? Porque muito afinada, né? E feito por um construtor, não foi por uma construtora, foi por um empreiteiro local de uma região, de um marceneiro também de povoado. lá. Eles têm muito na região essa coisa da comunidade, né? Então, assim, a turma toda que trabalha lá, quem fez essas pedras, que também é uma coisa muito cultural da região. Então, a gente utilizou eles, né, nós, né, isso veio deles mesmo, assim, de fazer isso tudo com a mão de obra local. Então, isso foi uma construção feita por 100% eles, por eles. 100%. E a gente, claro, tira partido desse know-how. Então, desde da primeira construção, a gente já sabia da existência da pedra do local e de um artesão que é muito espetacular, assim, para lidar com a pedra, ele constrói de uma maneira muito bonita, e mais a equipe, tanto da construção em si, como o marceneiro e serralheiro, que é uma pessoa só, que também mandou muito bem. Então, aqui mais especificamente a planta do restaurante, a planta do andar de baixo, que tem os apoios, câmara fria, depósito, vestiários e essa cozinha do pré-preparo. Uma sala de degustação aqui embaixo e uma sala que vai ser um futuro espaço de maturação de queijos que ainda não está em funcionamento. Então, aqui só uma visão geral da região, que é realmente linda, a Mantiqueira. Isso foi um pedido no meio do caminho, eles nos pediram uma estufa para comercializar mudas, tanto de oliveiras como de outras plantas, e queriam fazer uma coisa rápida, leve, e a gente teve a ideia de fazer uma espécie de carrossel, um ripado, assim, bem simpático. Eles têm café também, então eles usam para moer café. Um pedacinho, eles roubaram também no meio do caminho para fazer era para depositar terra, virou um lugar de moagem de café. Então, é esse ripadinho aqui. Aqui a chegada é por essas pedras, separa o carro nas oliveiras e chega nesse espaço. Tem a loja aqui, que ainda vai ter uma curadoria de produtos que vai se estender, né? Isso é uma atividade nova para os proprietários, então a gente quer colaborar um pouco com isso, mas já tem uma coisa muito legal que são os produtos, e alguma coisa de artesanato local, alguma coisa indígena, então tem já, assim, o Brasil tem passado por isso de uma maneira muito legal no design, de valorização do artesanato, e também de criação nova, né, do que a gente já faz há muito tempo, mas com espaços, né, oxigenou a comercialização desses produtos. E tem muito produto também aqui de colaboração, chocolate, café, além dos azeites. Também uma coisa que acabou virando, né, Ju, os espaços... Isso aqui aconteceu de uma maneira muito, muito interessante, porque a gente foi criando esses anexos, não foi um projeto feito
com previsão de crescimento. Foi um projeto que, de fato, foi exigindo o crescimento e tinha-se o desejo do restaurante, mas não teve um projeto das três construções e cada um foi implementado em épocas diferentes. Não, de fato, foram os verdadeiros puxadinhos. Puxadinhos que são ligados por pérgolas, aí essas pérgolas que vocês estão vendo aqui são as ligações dos anexos. Mas feito com todo cuidado, né, todos pelo escritório. Então, assim, eu estou chamando de puxadinha, que como a ideia de planejamento de toda a área, ela foi acontecendo. Então, as demandas foram surgindo. Assim como o espaço do bistrô, ele se mostrou pequeno até, né, uma demanda muito alta, perto de Gonçalves, perto de Campos do Jordão. Então, tem muito turismo cada vez mais ávido por esse turismo gastronômico. Então, assim, o que era doca de serviço virou um espaço de espera, com essas mesas mais altas. A gente foi rapidamente adaptando também os espaços que poderiam receber pessoas, né? Então, tem cadeiras... A pandemia também, né, gerou... Eles inauguraram no meio da pandemia, então o restaurante teve que reduzir mesa, teve que passar mesas para fora, então a gente acabou tendo que remanejar um pouco esse atendimento, né, esses locais de atendimento. Mas o fato é que, né, está sendo muito bem recebido e usado com toda essa dinâmica que um projeto de arquitetura acaba tendo que absorver. Isso é uma coisa que para o escritório é um fato, né? A gente faz coisas de realidades muito distintas, realidades culturais, realidades financeiras, e não adianta a gente achar que é uma linha reta os projetos, né? Os projetos têm sempre mudanças no meio, mudanças externas, internas, e que a gente, de fato, incorpora para que o projeto não se deforme, né? O projeto, sim, se transforme sem deformar. Então, isso dá bastante trabalho. Aqui tinha um sol poente, então a gente fez esses brises para que tivesse um pouco de vista, mas que controlasse esse sol. Aqui foi o anexo. Então, por exemplo, durante a construção do anexo, que se pensou, vamos usar o terraço, tem uma vista gostosa aqui, vamos possibilitar o uso do terraço? Vamos. Então, fizemos também essa escada externa aí. Aqui a sala de degustação. E esses espaços anteriores que também foram se incorporando como espaço do restaurante. Essa pérola entre uma luz linda aqui, a gente estava ainda muito cedo, mas tem um efeito de luz aí muito bacana. Essas ligações que a Ju comentou, que ligam os anexos e os blocos, é coberto isso. Então, aqui mostra bem a relação entre arquiteturas em momentos diferentes, em que a gente quis realmente ter uma fábrica rural bem singela, e os outros acréscimos a gente foi dotando de uma arquitetura mais contemporânea, mas que, de alguma maneira, eles dialogam entre si, se complementam, né? Então, hoje, parece até que eles foram pensados juntos, né? E não foram, né? Pode. A iluminação também é uma coisa que a gente arrisca, né, Ju? Não temos o suporte de escritórios especialistas em iluminação, então é realmente uma experimentação. A gente aprendendo. Não é fácil, assim, a iluminação é sempre surpreendente, mas a gente também tenta não empetecar demais, a gente dimeriza isso aqui, tem hora que parece em excesso, mas que acho que ficou bacana. E é isso, né? A gente quis falar um pouco dessa diversidade que o escritório encara e que a gente tem muito prazer
e também muito trabalho, né, Ju, em passar de um assunto para o outro. O tempo todo. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado novamente pelo convite. Espero que todos tenham gostado da nossa exposição.